Vamos lá, abra aí, Filipenses, depois de aí umas 3 semanas, saindo agora de uma virose, mas estamos aqui, viu, querido? Estou aqui, firme e forte, não estou mais tossindo. Calma. Fique tranquilo. Glória a Deus. Filipenses 2:5. O som está meio estranho, Ivan, não sei o que é que está acontecendo, mas vê aí se dá uma melhorada. Deus é bom. Todos acharam? Filipenses 2:5-11 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, acenda a luz aqui do altar. Eu acho que está bem... Agora. Muito bem. Pai querido, te damos graças e te louvamos nessa noite, Senhor. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, na tua presença e pedir que o Senhor, eu te peço que o Senhor me use mais uma vez, que eu possa transmitir somente aquilo que o Senhor tem no teu coração para a tua igreja. Que nós possamos aqui ouvir a tua voz, compreender a voz do teu Espírito e que nós possamos sair daqui cheios da tua presença. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Tema da mensagem de hoje é Jesus, o nome sobre todo nome. Você entendeu o que eu disse? Jesus, o nome sobre todo o nome. Glória a Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos, que nós temos experiências com Ele. Este é o nome que está acima de todo nome. Eu quero falar sobre aquele que é o alfa e que é o ômega, que é o princípio, que é o fim. Eu quero falar hoje daquele que era, que é e que há de vir. Eu quero falar hoje daquele que João o Batista apresentou aos seus discípulos como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar hoje sobre o Deus Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, conselheiro, o mediador entre Deus e os homens. Eu quero falar hoje sobre o Deus da nossa salvação. Quero falar hoje sobre a rocha. Eu quero falar hoje para a igreja sobre o pão vivo que desceu do céu. Eu quero falar hoje para a igreja daquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo.
aquele que é o Jeová Jireh, o Deus provedor, Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Jeová Rafá, Ele é a cura, e Ele está aqui hoje e pode curar aí enfermos nesse lugar. Jeová Samá é o Deus que é presente. E Yeshua, Jesus, é a salvação. É esse Deus que eu quero falar nesta noite, queridos. O grande eu sou. O texto que nós acabamos de ler, aliás, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, foi escrita quando Paulo estava na prisão em Roma, e teve alguns objetivos, algumas razões, pelas quais razões o apóstolo, escreveu aos Filipenses. Algumas dessas razões, eu vou relacionar aqui pelo menos 3. Está lá no capítulo 4, versos 10 a 18, agradecer aos Filipenses pela ajuda enviada para a sua manutenção e realização da obra. Um dos motivos foi esse. Um outro motivo, a exortação do apóstolo Paulo aos Filipenses em relação à unidade da igreja, para que aquelas pessoas, aqueles membros da igreja em Filipos, pudessem viver em união. E uma terceira razão, está exatamente no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 2, versos de 5 a 11, ele mostra, preste atenção a partir de agora, irmãos, ele mostra a funcionalidade de Jesus Cristo na eternidade. Jesus Cristo já existia antes de tudo, antes da formação, da criação do homem. Podemos enxergar nesse texto a encarnação, a eternidade, a exaltação, a humilhação, primeiro, depois a exaltação, a entronização de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, eu quero detalhar e vou fazer uma ministração hoje, espero eu que consiga fazer uma ministração, trazer uma mensagem expositiva, explorando versículo por versículo. São 6 versículos apenas. O apóstolo Paulo começa no verso 5, informando que não apenas, preste atenção, igreja, não apenas devemos seguir o exemplo de Cristo no que diz respeito à sua conduta exterior, mas também no que diz respeito à sua vida interior. É por isso que ele diz assim: tende em vós o mesmo que? Sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, e para nós também nesta noite, é que devemos olhar as coisas sob o ponto de vista de Jesus. O que é isso, pastor? É amar aquilo que ele ama, ou seja, é amar o pecador. É odiar aquilo que ele odeia, ou seja, o pecado. E aí eu abro um parênteses aqui, queridos, porque vale a pena nós destacarmos aqui algo importantíssimo para a reflexão. Muitas vezes nós achamos que temos o direito de julgar alguém por alguma coisa que nós sabemos ou que vemos deste alguém. Precisamos entender que o apóstolo está aqui trazendo para nós uma mensagem de que nós precisamos olhar o pecador como Jesus Cristo olha. Nós não temos como julgar, não podemos julgar. Aliás, não podemos condenar ninguém.
Amém? A igreja está entendendo? Ele diz assim, vocês devem seguir o exemplo do humilde servo que revelou ao entregar a si mesmo para a salvação do mundo. Exemplo de humildade, exemplo de serviço, de servo, exemplo de renúncia. Irmãos, como isso tem sido difícil. Para seguir a Cristo no padrão que Ele espera, temos que renunciar a muita coisa, sim ou não? É difícil, queridos, ou não? É difícil porque a nossa carne, a nossa alma quer. Parece uma coisa, tudo que nós como carne queremos vai de encontro ao que Deus quer para nós, ao que está preconizado na palavra. E precisamos atentar para isso, porque precisamos obedecer a palavra do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos atentar para isso, para como um exemplo que o Senhor Jesus nos deu, através da humildade, do serviço que Ele revelou, a entregar a si mesmo. Para quê? Para salvar a mim e a você. E no versículo número 6, nós vemos Paulo falando algumas coisas acerca de Jesus. Anote, que vale a pena uma reflexão. Ele diz assim, pois ele quem? Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E aí eu destaco nesse versículo duas coisas. Veja aí, preste atenção. Veja onde ele diz assim, em forma de Deus. O que quer dizer isso? Duas coisinhas. Tem a ver com a eternidade de Jesus. João, capítulo 1, versos de 1 a 3, diz assim, no princípio era e o verbo estava com, e o verbo era, está se referindo a Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Aí o verso 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. A segunda coisa que esse termo em forma de Deus quer dizer e tem a ver com a deidade de Cristo. Sua autoexistência. Paulo afirma em Colossenses 1, 15 a 17, ele diz, ele, Jesus, é o princípio da criação. Ele, Jesus, é a origem da criação, ou seja, tudo vem dele, tudo procede dele. Amém? Se tudo procede dele, queridos, dá um glória aí, porque você não é fruto. Você deu glória, eu nem disse ainda porque você deveria dar um glória, mas vamos lá, você vai dar outro. Você vai dar um glória porque você não é fruto de uma evolução, como alguns creem por aí. Você foi feito, e eu também, à imagem e à semelhança de Deus. Agora. Glória a Jesus. Estamos falando do próprio Deus. Ele é o autor da vida, Atos 3:15. Ele está falando, estamos falando do próprio Deus atuando na eternidade. No versículo 6 ainda, acompanhe, diz que esse Jesus encarnado, ou seja, como homem, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E o que é usurpação, pastor? Ajuda aí. É o ato de tomar posse ou assumir indevidamente algo que pertence a outra pessoa, seja propriedade, autoridade ou posição. É que Cristo, já existindo em forma de Deus, em vez de explorar a sua posição, escolheu o caminho de quê? Da humilhação, que o levou até a horrível morte de cruz, sendo por isso proclamado Senhor
E aqui há um contraste com o primeiro homem. Adão não era Deus, e de repente ele desejou ser Deus, igual a Deus, pelo menos. Está lá, em Gênesis, o diálogo que ele teve com a serpente, a mulher, e depois Adão provou do fruto. Ao contrário, Deus, como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, nós vimos a deidade dele, ele estava presente antes da fundação do mundo, ele participou da criação, porém ele se esvaziou da sua glória e não usurpou ser igual a Deus. E ele poderia fazer isso porque ele não perdeu a sua divindade ou a sua deidade. Amém, queridos? Vocês entenderam isso? Veja o que diz o verso 7, acompanhe. Diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Queridos, isso é muito forte. Ele assumiu a forma de um servo, o próprio Deus, ocultando a sua glória natural. Aquela glória que ele se refere na oração sacerdotal, João 17, verso 5, que diz assim: glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive antes do mundo existir, ou antes que houvesse mundo. Era essa glória. Ele se esvaziou disso tudo. Por que ele fez isso, pastor? Simplesmente por amar a mim e por amar a você. Jesus Cristo saiu, renunciou, se esvaziou da sua glória e veio a este mundo para morrer como homem e nos dá um direito de vida eterna. Foi ele que conquistou isso na cruz, derramando até a última gota de sangue naquela cruz, sofrendo a humilhação, sofrendo dores, por amor a mim e a você. Verso 8, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se humilhou, obedecendo ao Pai e cumprindo a missão de salvar a todos nós. Queridos, eu acho tão interessante e engraçado até quando eu vejo pessoas dizendo assim: o quê? Está doido? Está vendo que eu não faço isso? Eu me humilhar, falar com fulaninha ou com fulaninho? Eu pedir perdão? Jamais. Eu me humilhar para isso? Quantos já ouviram isso aí? Várias pessoas já ouviram isso. Aí quando eu olho para o texto, o Deus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, ele, diz o texto, ele se humilhou, a si mesmo se humilhou, tornando-se que? Obediente até a morte de cruz. E nós conhecemos uma frase, né? E, claro, a gente repete muitas vezes isso: os humilhados serão exaltados. Vamos ver o verdadeiro significado disso, queridos? Abra lá, você vai ler comigo aí. Mateus 23, 12. Mateus 23, 12. Diz assim, todos acharam? Está no telão também, pode acompanhar. Diz assim, ó: pois todo aquele que se exaltar será o quê? Humilhado. E todo aquele que se humilhar será
exaltado. É quando você se humilha. Foi o que Jesus fez. A si mesmo, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E muitas vezes nós colocamos em risco a nossa vida espiritual por não entender isso. O orgulho muitas vezes é forte ainda dentro de nós. Sabe, a sensação de que não, eu não preciso dela, eu não preciso dele, se quiser que venha falar comigo. Às vezes todo errado, precisando mesmo se humilhar, pedir perdão, rever o que foi feito, o que foi dito, e não faz por orgulho. Aí eu vejo que o Deus, que tinha todos os motivos do mundo para não se humilhar, sim ou não? Era o Deus Todo-Poderoso, aliás, não é o Deus Todo-Poderoso. E ele abriu mão disso tudo e se humilhou, morrendo numa cruz. A forma mais humilhante que existia na época de se morrer era na cruz. Esse texto, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, falamos até agora, foi a parte da humilhação de Cristo. Vamos ver se é verdade mesmo isso tudo que a gente viu. Vamos ver se Deus exalta aquele que se humilha. Acompanhe comigo, verso 9, 10 e 11. Diz assim: pelo que também Deus o... Não, está fraco, querido. Pelo que também Deus o sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Entenda isso, irmãos. A ressurreição e a exaltação do Senhor são respostas, ou resposta do Pai à sua obediência. É o amém do Pai ao está consumado do Filho. Jesus Cristo cumpriu com a missão, Jesus Cristo foi obediente ao Pai até o fim, cumpriu, morreu em nosso lugar. Como resultado disso, dessa total humilhação, veio a exaltação. E repito, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Verso 7 diz: e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse nome está acima de todas as enfermidades que você puder aí entender, ver, saber que existe. Esse nome está acima, é sobre a depressão, é sobre a ansiedade, é sobre o desemprego. Você chegou aqui com problema, queridos? Seu problema é grave, é grande. Saiba que existe um nome que está acima desse problema que você está vivenciando aí. E ele está aqui nessa noite. A presença do Senhor neste lugar é real.
E para que Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome? Veja os versos 10 e 11. Versos 10 e 11 diz assim, respondendo essa pergunta: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos queridos, você conhece alguém que de repente não crê em Deus e já disse para você que não crê? E talvez tenha falado de uma forma até mais forte, que nunca vai, de repente, glorificar o Senhor. Se você tiver a oportunidade de falar com essa pessoa, diga que ela vai sim. Um dia, todo joelho se dobrará perante aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei da glória. Todos. Estamos falando do Deus vivo. Já indo para a conclusão da mensagem, eu quero destacar só 3 coisas rapidamente aqui. Como poder no nome de Jesus. Muitas vezes, queridos, nós usamos o nome de Jesus por simples jargão. Talvez você nem fale isso e nem atente. Em nome de Jesus. Não tem isso? Mas a partir de hoje, presta atenção, o nome de Jesus tem poder. Há poder no nome de Jesus. Eu quero destacar, tem muito mais, mas eu quero destacar só 3 coisas. Poder para a salvação, em primeiro lugar. Em Romanos 10, 13, está escrito assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. O nome de Jesus é o meio pelo qual recebemos perdão e redenção. Quando invocamos seu nome, reconhecemos sua autoridade e a sua capacidade de salvar. É através do nome de Jesus que somos salvos. Em segundo lugar, no nome de Jesus há autoridade. Em Filipenses 2, 9 a 11, a gente acabou de ler, mas eu vou repetir. É dito que Deus exaltou a Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. E isso mostra que o nome de Jesus, o nome de Jesus não é apenas um nome comum, é um decreto de autoridade sobre tudo e sobre todos. E eu acho tão interessante isso, tão engraçado. Existem pessoas aí que se acham, né, irmãos? Se acham o Deus Todo-Poderoso. Coitados. Estão enganados. Tem alguns aí que nós conhecemos, eu não quero dizer nomes aqui, mas tem um aí bem conhecido. Faz e desfaz e está por isso mesmo, ele se acha o Deus. Mas um dia, esse que se acha Deus vai se dobrar diante do Deus verdadeiro. Glória a Deus. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Terceiro, poder em oração. Jesus mesmo nos ensinou a orar em seu nome. Em João 14, 3, ele disse: e tudo o que pedirdes em meu, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, presta atenção, quando nós oramos em nome de Jesus, estamos declarando nossa fé nele e acessando o poder que vem dele. Nós temos ouvido aqui vários testemunhos, aqui da nossa igreja, da operação de milagres, de cura, de libertação, um poder sobrenatural de Deus, operante
ou operando através da oração. Sim ou não, queridos? Você já teve experiência assim com o Senhor? Amém. Ontem nós fomos assistir, foi ontem? Sexta, nós fomos assistir um filme. Fique tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler, não. Amém? Você que não assistiu ainda, por favor, não perca de assistir esse filme. Mas nós vimos esse filme claramente o poder da oração, queridos. A oração que transforma. Transformação de vida. Pelo poder da oração, da intercessão. Nós temos pessoas aqui, repito, que têm experiências nisso. Ministério de intercessão. Paga um preço, e quando eu digo paga um preço, dedica um tempo, deixa de fazer algumas coisas para ela, para essas pessoas, para fazer em prol de outras. Esse é um verdadeiro sentido de interceder. Muitas vezes a gente esquecer de nós mesmos e lembrar do outro, dedicar um tempo pensando, orando pelo outro. Temos visto isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse filme nos mostrou muitas coisas interessantes para reflexão. Dentre várias que chamou muita atenção, não porque eu não soubesse antes, mas porque eu vi ali na tela algo que muitas vezes nós passamos despercebidos, que é o resultado da oração. Quem estava comigo lá sexta-feira? Tínhamos para mais de 70 irmãos daqui da NBV. Só a minha lista foi em 58, mas quando eu cheguei lá, muita gente tinha comprado, e compraram lá também alguns. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós entregamos a nossa vida a Ele. Jesus Cristo, o único Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Deus Todo-Poderoso, que pode transformar vidas ainda no dia de hoje, que pode curar ainda hoje, que pode libertar vidas. Irmãos, a nossa oração você precisa incluir na sua oração, pedir ao Senhor para que Deus te use. Pastor, e como é que ele vai fazer isso? E eu sei que Ele vai fazer. Se você pedir, Senhor, me usa, Ele vai te usar. Amém, queridos? Amém. Semana passada, um irmão daqui dessa igreja me chamou e disse: pastor, vá na loja que eu trabalho, para dar uma palavra lá, o pessoal está passando por um momento difícil. Vá lá. Aí marcamos um horário, na segunda-feira. E eu fui lá, uma loja grande, muitos funcionários, tinha acho que uns 30 funcionários lá reunidos. E eu cheguei lá, ouvi o que esse irmão falou, né, antes, as dificuldades, momentos de incertezas que todos nós passamos, dúvidas. Será que eu estou aqui amanhã? Será que eu amanheço o dia? Incerteza no trabalho. E ali eu vi várias pessoas, na cara assim, dava para a gente perceber. E eu comecei a falar. E eu confesso aos irmãos que eu não preparei nada para falar naquele momento. Nada, irmãos.
A Cássia está sabendo disso agora, porque se ela sabe antes, ela tinha me apertado. Você vai falar por quê? Vai lá, estude, não sei o quê. Eu nem disse a ela, mas não falei nada, eu não estudei nada, não preparei nada. Mas sabe o que é que eu fiz? Eu orei. Agora isso, pregadores, isso não é regra, amém? Temos que nos preparar, sempre. Mas para aquele momento ali, eu fui direcionado apenas a orar. Porque eu estava até pensando que ia somente orar lá. E a minha oração foi: Senhor, me use. Use a minha vida, que eu fale ali apenas aquilo que o Senhor quer falar e comunicar àquelas pessoas que estão ali. Para a glória de Deus. E fui. Quando eu cheguei frente aos funcionários, comecei a conversar, a falar, o Senhor foi trazendo palavras, o Senhor foi trazendo uma palavra, e eu fui transmitindo aquilo que Ele foi trazendo, para que eu passasse aquela mensagem. E as pessoas, eu percebia à frente ali, que as pessoas estavam realmente entendendo e usufruindo daquela palavra. Identifiquei alguns que já têm uma experiência com o Senhor, já são crentes. E isso é fácil de identificar, né, queridos? Porque quando você está falando, você vê que pessoas concordam e às vezes completa a frase que você está falando, e aí a gente deduz: esse é crente, esse é crente. Tinha ali, eu acho que uns 5 ou 6, numa equipe de uns 25 a 30 pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus se fez presente ali. Quando eu terminei, orei por eles. Quando eu terminei, algumas pessoas chegaram para mim. 3 moças chegaram, 4 moças chegaram e disseram: pastor, nós queremos que o Senhor ore por nós. Nós pertencemos à mesma equipe. E estamos passando por um momento difícil nessa equipe. Eu quero que o Senhor ore. Veja, primeira coisa, pediram oração. Fui lá, orei, e quando eu ia saindo já para pegar a moto no estacionamento, aí chegou um jovem correndo atrás de mim: pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu me lembrei, eu poderia ter feito o apelo ali para aquelas 30 pessoas que estavam ali. Sim ou não? Não fiz. Mas Deus é misericordioso e mesmo assim alcançou uma vida. A semente foi plantada, a palavra foi pregada ali, o coração que abriu e acolheu a palavra, um dia essa semente vai germinar e dar frutos. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Peça a Deus para ser usado nas mãos dEle, para a glória dEle. E eu estou contando isso para a glória do Senhor. Que Ele continue usando a nossa vida sempre. Eu já tenho dito isso aqui inúmeras vezes, irmãos. Nós não estamos aqui esperando a volta do Senhor somente. Sim, estamos também, mas enquanto isso, precisamos alcançar o mundo. É muito bom estar aqui todos os domingos, ouvindo um bom louvor, participando do louvor, adorando ao Senhor, ouvindo uma palavra da parte de Deus, é excelente. Mas não esqueça, lá fora tem muitas pessoas que estão morrendo sem Cristo. Nós somos responsáveis por isso, por levar a palavra do Senhor. E ontem eu e a Cássia estivemos aqui na consagração.
Poucas pessoas, irmãos, na consagração, pouquíssimas pessoas. O Senhor trouxe uma palavra através do pastor Jefferson ontem. Efésios, se eu não me engano, 5,14. É isso mesmo, Daniel? Efésios 5,14. Desperta tu que dormes. Irmãos, receba isso em amor. A igreja está dormindo. Precisamos orar, queridos. A oração é um pilar com o estudo da palavra, com o jejum, para sustentar a igreja, para sustentar a tua vida. As dificuldades existem. Quando nós saímos daqui, colocamos o pé lá fora, aí você já começa a pensar nas coisas de amanhã, o boleto que vai receber, o cobrador que vai lá na tua casa, a ligação, a CELP que está para cortar a luz, e isso e aquilo, e a doença, o exame, o médico, não é assim? E precisamos de quê? Precisamos ir para os pés do Senhor. Se prostrar aos pés do Senhor. Buscar aquele que pode reverter toda e qualquer situação que para você e para mim é impossível, mas para Ele é, queridos? Não. Não há nada impossível para o nosso Deus.